funciona uma consultoria empresarial? Resumidamente, tudo começa com um problema do cliente. Se a gente fosse contar como uma história, começa com o cliente tendo um problema e vendo que dentro lá da empresa ele não consegue resolver sozinho, ele precisa de ajuda. Então ele busca fora ajuda de algum profissional. Nesse caso é aí que o consultor entra. Então, é importante até que já fique claro para você que está ingressando nisso, que a forma mais virtuosa, né, do processo de consultoria começa com o cliente. E é um problema dele, não uma coisa que você chega e oferece, como um produto. A pessoa entra numa loja, você mostra um sapato para ele, gostou e compra. Não. A consultoria, ela nasce de uma demanda interna da empresa e um problema que o cliente tem. E o consultor vem normalmente para solucionar, tentar encontrar uma solução junto com o cliente para esse problema. Então, não é uma coisa que você vai chegar até o cliente e oferecer, não é tão simples assim. Às vezes, o consultor pode até ir até o cliente, se ele tiver percepção, né, se ele já chegou nesse nível de percepção e notar que existe um problema, tentar fazer o cliente perceber aquele problema, né? Mas ele parte sempre de que tem alguma coisa onde ele pode ajudar com a expertise dele. E não de oferecer uma coisa a mais. Na verdade, o consultor é um solucionador, um facilitador. Então, depois que o cliente buscou o consultor, o processo continua de forma colaborativa. Então, presta atenção nisso, que é muito importante. Porque o processo da consultoria, ele é um processo colaborativo. E por que eu estou dizendo colaborativo? E enfatizando isso? Como a consultoria é a solução de um problema e não é um produto assim, a solução então ela é construída. Ela não está pronta. Não é uma coisa que você já traz pronta e implanta. Ela é uma coisa que é desenvolvida em conjunto. Para a solução da consultoria dar certo, ela tem que ser construída junto com o cliente. Por isso, a gente tem que lembrar que a consultoria, normalmente, resumidamente, ela tem 3 agentes, participantes, atuantes no processo de consultoria, que seria o cliente contratante, o consultor empresarial e, vamos dizer assim, que seriam os agentes lá, ou a equipe de trabalho que o cliente designar para aquele trabalho ali. Durante o processo de trabalho, o consultor, ele ouve os envolvidos, ele ouve as queixas, ele percebe os problemas, conhece os processos, conhece a realidade da empresa. O consultor, então, ele, por não estar diretamente envolvido, por ele vir de fora, ele acaba tendo também mais facilidade para enxergar o problema real. Os envolvidos no dia a dia, eles estão tão ali, vamos dizer assim, que eles já perderam, às vezes, a percepção de uma pessoa de fora. E o consultor, ele tem essa visão que beneficia muito o processo. Então ele às vezes consegue identificar o problema real, que às vezes o problema não está ali naquele ponto onde as pessoas acreditam que está, às vezes vem antes, às vezes o problema, eles acham que está em um sistema, às vezes não está no sistema, está no uso, e nisso tudo o consultor ele pode agregar valor. O importante é que o diagnóstico seja feito em conjunto, o consultor com os envolvidos, juntos discutindo, chegando às conclusões, né? Que isso não seja uma coisa unilateral. O consultor e o cliente, de uma forma colaborativa, discutindo e chegando à conclusão final de onde está o problema e qual é a melhor solução. A título de exemplo, assim, por que eu estou falando isso? Isso é muito importante entender. Porque muitas vezes tem algumas pessoas que às vezes não têm uma ideia clara de como que o processo funciona. A título de exemplo, vamos supor que um consultor vai fazer uma consultoria focada na área financeira. E aí a pessoa tem uma queixa que o financeiro não está funcionando. E seria muito cômodo ele entrar lá e dizer, vamos fazer o seguinte, é bem simples. Seus computadores são ruins, seus funcionários são péssimos, vamos trocar tudo, contratar todo mundo novo, trocar as máquinas, trocar o sistema. Então, e aí o consultor pega tudo que ele já conhece, as ferramentas que ele já está familiarizado, os funcionários que ele já conhece, troca tudo. Será que essa é a melhor solução? Né? Não é assim que se faz consultoria. Eu não posso pegar e abandonar toda a história do cliente, a cultura organizacional do cliente, né? Eu não posso pegar e desconsiderar até mesmo a questão orçamentária, as condições dele de investimento, né? Até mesmo a estrutura
por exemplo, de TI que ele tem, o que ele pode ou não dispor, né, de capacidade, às vezes de estrutura ali, em termos de sistema, o que ele pode ou não usar. O consultor ele tem que entender o cliente, entender as condições que ele tem, né, por exemplo, a capacidade até mesmo financeira, em termos de contratação de funcionários, para poder entender e dimensionar as soluções. Seria assim, primeiro, que um consultor poderia sugerir uma solução que depois não vai ser absorvida, né, pela organização. E isso às vezes acontece. A solução é muito bonita na teoria, mas ela às vezes assim veio até de às vezes uma estrutura de outra organização e não se adapta na cultura daquela organização B. Na A funcionava muito bem, mas de repente a cultura da B é outra. Então um consultor bom, ele tem que ser capaz de adaptar, mesmo que ele já viu e já teve experiência em outros lugares, ele tem que ter criatividade e tem que ser aberto para adaptar as informações e o conhecimento dele para, vamos dizer, construir uma coisa nova com um novo cliente. Por isso tem que ser colaborativo, porque o propósito do consultor é que a consultoria dele seja implantada e que o problema do cliente seja resolvido. Não adianta ele ter uma solução linda, um belo projeto que não seja implantado, né? O nosso propósito enquanto consultores é resolver o problema. Mesmo que às vezes assim, o nosso sonho é eu queria colocar um ERP maravilhoso, implantar um sistema organizacional, sei lá, de ponta, mas às vezes o cliente, no momento que ele está, não é viável para ele, em vários sentidos. Então melhor eu fazer uma coisa, talvez que não seja de ponta, mas que funcione, que resolva o problema dele, mesmo que depois a gente possa até propor ao cliente, ó, daqui a tantos anos ou daqui a tanto tempo a gente pode até fazer melhorias, né? Porque tem às vezes até momentos e momentos, né, na vida de um cliente, e aí ele vai ficar tão satisfeito que depois ele vai ter maturidade de implementar novas melhorias. Então o consultor, ele tem que aprender a ter sensibilidade para não tentar empurrar a goela abaixo certas coisas para o cliente, mas ao contrário, ele tem que saber exatamente como desenvolver, vamos dizer, as soluções, propor soluções em conjunto. Isso é fundamental, que quem quer ter uma carreira sólida e principalmente assim, de construir relacionamentos com os clientes de longo prazo, aprenda isso. Consultoria é uma carreira que demanda essa habilidade de construir, de trabalhar em equipe e construir mesmo soluções em conjunto.